Olá, meus amigos da Central do Livro de Mórmon. Que prazer é deixar uma mensagem com vocês. É tão bom ser um membro da igreja, é tão bom poder partilhar essas mensagens. Eu sou muito grato a todos os que contribuem para o canal, tem mensagens maravilhosas. Eu sou o Júnior, né? Se fosse uma corrida de cavalos, eu seria uma mula lá no finalzinho, mas eu me sinto feliz de poder estar dentro da corrida, mesmo sendo o menor deles. Eu acabei trocando de cenário, então eu gravei vídeos em hotel, gravo vídeo normalmente no meu escritório, que é um quarto de hóspedes, e aí as visitas já foram embora, eu fui expulso de lá enquanto eles estavam lá, mas aí eu fiquei com preguiça de tirar o computador daqui, e eu achei também que essa paisagem é muito bonita, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa casa aqui no Guarujá, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre os solteiros. Eu deixei uma mensagem sobre como selecionar um cônjuge e teve uma irmã que falou: "Poxa, você não pode deixar uma mensagem para os solteiros?" Posso, claro que posso, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa que seja minimamente no nível do que as autoridades gerais fizeram, mas talvez eu possa dar uma visão pessoal diferente sobre isso. Vamos lá. É muito comum que os solteiros se sintam menos incluídos na igreja, porque boa parte da estrutura da igreja é feita para famílias. Mas isso é uma percepção falsa. A igreja foi feita para todas as pessoas, solteiros, casados, né? Foi feito para todos. Não importa a sua origem, não importa o que você faz, não importa nada. Importa que a igreja foi feita para você. Até você está em pecado, vai para a igreja em pecado, não tem problema. Você vai lá para ajudar a curar. Aquilo é um hospital. O hospital serve para curar as pessoas. Se a pessoa não está doente, não precisa de hospital, né? Eu sinto que eu preciso de hospital espiritual. Eu preciso ir para a igreja. Eu não estou totalmente são. Eu não sei de alguém que esteja, né? Que não precisasse da igreja. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre as escrituras. Eu selecionei 2 profetas que, muito embora as escrituras não digam explicitamente que eles nunca se casaram, também não dizem que se casaram. Mas são 2 profetas cuja situação de vida foi muito extrema e que sugere-se muito, mas muito provavelmente que eles não tenham se casado. Tá? O primeiro é o profeta Moroni. Tá? Moroni teve uma vida muito difícil, muito difícil. Ele viveu em guerras, vendo o seu povo ser dizimado até o último homem, até que sobrou somente ele. E depois disso, ele foi perseguido, porque se os lamanitas conseguissem localizá-lo, eles teriam matado ele. Então, Moroni viveu sozinho, boa parte da sua vida fugindo. Tá? Não faz sentido achar que ele tenha levado uma esposa com ele. Nenhum sentido. E ele foi um grande profeta. Tá? Nós temos as estátuas do anjo Moroni anunciando com a sua trombeta no pináculo da maior parte dos nossos templos. Um anjo voando pelo meio dos céus. É maravilhosa a história de Moroni. E além de Moroni, nós também temos o profeta Elias. Da mesma maneira que Moroni, Elias viveu um período muito tribulado e uma vida muito difícil. Tá? E eu acho difícil que o Senhor tivesse dado para ele uma esposa, porque teria sido um fardo muito grande, tanto para ele como para ela. Elias, amando de Deus, selou os céus de forma que houve fome na terra. E a fome foi tão extensa que ele próprio teve que ser alimentado por corvos. E depois ele viveu muito tempo na casa da viúva de Sarepta, junto com o filho dela, e eles ali partilharam milagrosamente da farinha e do azeite que era provido por Deus para que eles sobrevivessem. Depois disso, por executar grandes milagres, ele foi perseguido. Amando da rainha Jezobel, ele foi perseguido e teve que fugir. Então a sua vida foi muito complicada.
No entanto, Elias é considerado um dos maiores profetas do Velho Testamento. O fato dele ter sido casado ou não importou. E ele é o portador das chaves do selamento. Ele esteve com Joseph Smith no templo de Kirtland e ali se cumpriu aquela escritura, que é as últimas escrituras do Velho Testamento, né? Que o Senhor iria unir os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso foi feito por intermédio do profeta Elias. São dois grandes exemplos, que mostra claramente que para Deus é desejável que as pessoas se casem, mas existem circunstâncias, existem situações em que a pessoa não vai se casar e ela não será menos filho de Deus por isso. Agora, eu queria deixar alguns conselhos práticos sobre isso. A primeira coisa é o seguinte: os relacionamentos, além de bênçãos, também trazem desafios. Tá? A vida em casal não é sempre fácil. Né? É boa, mas não é sempre fácil. Ela traz bênçãos e desafios. Uma pessoa solteira tem mais tempo e tem mais recursos para se dedicar a outros projetos que podem abençoar a vida das pessoas de forma que talvez uma pessoa casada não consiga. Então, o Senhor tem um propósito. Existem anjos nos céus que não são casados no reino celestial. Então, quer dizer que para Deus, a pessoa ser casada ou não é uma coisa que não é um limitante para entrar no reino dos céus. O batismo é. Se a pessoa não for batizada, não pode entrar no reino dos céus. Mas se ela for solteira, não tem problema. A segunda coisa que eu queria deixar é o seguinte: um casamento ruim, um casamento abusivo, um relacionamento abusivo, pode ser uma coisa tão sofrida que melhor seria que aquela pessoa não tivesse se casado. Então, quando pessoa solteira, está sofrendo, lembre-se disso, que você tem desafios, você tem dificuldades. E existem coisas que são mutuamente exclusivas. Se você se casar, algumas coisas você não vai poder fazer. E algumas coisas você vai poder fazer. E se você for solteiro, algumas coisas você não vai poder fazer. Outras coisas você vai poder fazer. Então, o conselho que eu dou é que você se concentre naquilo que você pode fazer e não naquilo que você não pode fazer. Agora, eu queria deixar um conselho para os pais. Pais, mães, não exijam que os seus filhos façam aquilo que vocês querem que eles façam. Tá? Então, se o filho não quiser se casar, é um direito dele. Tanto quanto é um direito dele se casar com quem ele quer. Sabe, não existe nas escrituras uma ordenança ou um ritual que faça com que os pais aceitem ou não aceitem a nora ou o genro. Não existe isso. Da mesma maneira que não existe você aceitar ou não aceitar um filho. Falou assim: você me mandou esse filho, mas ele é muito mal criado, então eu estou devolvendo. Não pode fazer isso, não. Tá? E com a nora e com o genro a mesma coisa. O que você pode fazer é amá-lo. É receber na sua casa da mesma forma que você recebe um filho. Nada menos do que isso. E amar e dedicar. E se ele tiver defeitos, eles sempre vão ter defeitos. Você vai encarar esses defeitos como você encara os defeitos dos seus filhos. Não tem opção a não ser amá-los, respeitá-los e apoiá-los. Porque se você não fizer isso, você não só vai afastá-lo da sua vida, como você pode afastar um filho também. Tenha todos debaixo do seu guarda-chuva, não do guarda-chuva do controle, mas do guarda-chuva do amor, para que eles se sintam bem junto com você. E se o seu filho ou sua filha resolver ficar solteira, não precisa ficar falando isso para ele. Olha, quando que você vai se casar? Não cabe esse tipo de coisa. Deixa a pessoa. Ele sabe o que fazer da vida dele. Tá? Não exija que ele siga
o seu comportamento. Eu acho que você pode ensinar princípios corretos, pedir que eles tenham princípios corretos, mas não exigir que se casem como se isso fosse uma obrigação, né? Como se você não se casar, não tiver filhos, você vai ser menos meu filho do que você seria. Não existe isso. Ame os seus filhos como eles são. Eu tenho um filho que é solteiro, está beirando os 30 anos, e ele é um filho tão maravilhoso. Ele ajuda os outros, ele faz coisas que ele não conseguiria fazer se fosse casado. É uma opção dele e eu tenho que respeitar isso. Né? Nós temos aqui o Lucas Guerreiro, que eu chamo ele de meu chefe aqui no canal, né? E ele é maravilhoso, ele não se casou ainda. A gente torce para que ele se case, mas essa é uma opção dele. E o fato é que esse menino para mim, ele já é um homem formado, né? Mas como eu estou velho e ele é meu sobrinho, eu me dou o direito de chamá-lo de menino. Ele fez tanto bem para tantas milhares de pessoas que não dá para a gente imaginar que Deus o ame menos porque ele se casa ou não se casa. Muito obrigado pelo carinho de vocês.